Oi gente, bora falar sobre literatura negra e literatura feminina? Então hoje a gente vai falar sobre Conceição Evaristo. Conceição é uma escritora proeminente da literatura brasileira, normalmente associada à literatura marginal, literatura periférica, mas hoje já se encontra nos cânones literários do Brasil. Conceição é uma escritora que teve uma trajetória muito bonita, como doutora em literatura, uma estudiosa, uma escritora de um olhar poético sensível para narrativas que normalmente foram silenciadas pela construção literária no Brasil. A Conceição tem o livro chamado Olhos d'Água, é o livro que eu vou colocar, acho que bem aqui. E esse livro chamado Olhos d'Água tem uns contos maravilhosos, com mulheres fortes, com mulheres que são o retrato das mulheres do Brasil, mulheres da periferia, mulheres de outras vivências da cultura afro-brasileira, mulheres que trazem em si uma poética, uma força, uma brutalidade pela vida. No primeiro conto do livro, que também se chama Olhos d'Água, a Conceição nos leva por uma narrativa de procura, uma travessia, quando ela fala sobre a questão: qual é a cor dos olhos de minha mãe? É assim que se inicia o conto e a procura pela qual a personagem vai passar a rememorar a sua infância, a relembrar os momentos em que vivia na periferia, em que tinha sua mãe, sua irmã, em que não tinha o poder aquisitivo para comprar o lúdico, brinquedos e outras coisas, mas sua mãe proporcionava de outra maneira, fazia um brincar poético a partir de si. Mostrava no seu corpo como uma boneca de pano, às vezes interpretava uma rainha e as filhas súditas que poderiam servir, lhe ajudar, brincavam com adereços, pegavam as nuvens no céu e colocavam na boca antes de esvaecer. Ficavam a olhar imaginando figuras e peripécias com aquelas imagens. A Conceição nos leva a um outro olhar da realidade, a um olhar onírico, a um olhar de fugacidade da miséria. Com isso, ela traz uma outra questão muito importante para a literatura, que é deixar de colocar à margem personagens negros, deixar de colocar à margem a literatura afro-brasileira, as vivências afro-brasileiras. A Conceição tem esse poder narrativo, esse poder poético na escrita, de ser visceral e trazer a negritude ao centro do diálogo, ao centro de importância, que são narrativas que merecem essa voz, essa visão e essa tessitura que a Conceição nos proporciona. No livro ela vai chegando em um certo ponto nesse questionamento que vai permanecendo por toda a narrativa desse conto sobre a cor dos olhos. E ela relembra que a cor dos olhos de sua mãe era uma cor de olhos d'água. Quando a gente pensa cor de olhos d'água, são olhos marejados, que tem uma travessia, que tem um córrego, que tem margens. É como uma terceira margem do rio, relembrar aquela olhada, aquela visceralidade que aquela infância proporcionou à personagem. A Conceição tem isso, ela é visceral, ela é poderosa nas suas metáforas e até na brutalidade das suas palavras, quando ela não quer utilizar tanta metaforização, mas transformar a vivência em literatura já é a maior metáfora que a gente pode ter. Com isso, eu digo que para vocês, ler Conceição é extremamente necessário. Ler escritoras negras é ainda mais necessário. Ler esses personagens ao centro, que merecem na narrativa brasileira literária, é de suma importância. E para você que talvez não tenha ainda tido contato com essa leitura, ou que tenha curiosidade, mas ainda não chegou a ler os outros livros da Conceição, como Pôncio e a Vivência, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, entre outras narrativas poéticas que ela tem, eu recomendo começar por Olhos d'Água. São contos poderosos, são contos fortes, são mulheres que representam a afro-brasilidade. Se você ficou até aqui, só posso te agradecer e até a próxima.